Olá, Tufitufi! Começando aqui agora mais um vídeo no canal, seja muito bem-vindo. Hoje aqui agora chegou o nosso review do 8º episódio de I Feel You in the Air. Hoje aqui agora, esse episódio, eu confesso que ele não foi tão legal pra mim não, sabe? Eu achei ele um pouco entediante, pra mim ele foi um pouco cansativo. Realmente ele não é um dos meus melhores, sabe, episódios que eu vi da história até aqui. Eu tava completamente entediado nesse episódio. Eu tava completamente entediado demais. Gente, na moral, eu cheguei até a dormir nesse episódio, tá? De tão entediado que pra mim ele foi. Mas é claro que os cachorros também aqui não me ajudam também aqui agora, né? Tô gravando esse vídeo à noite. Os cachorros aqui sabem, tipo, meu Deus do céu, daquele jeito. Mas assim, relevem, por favor. Mas hoje aqui agora, se os cachorros deixarem eu falar, né? Eu hablar, dialogar aqui agora no meu vídeo, dá licença. Entendeu? Eles não me deixam. Ó, né? Vamos continuar aqui agora. Assim, essa aqui agora é a minha humilde opinião. Álvaro, você tá errado, você tá enganado, tá tudo bem, tá, gente? Não vamos brigar por conta disso, tá? Tá tudo bem, tá tudo certo. Eu posso ter uma opinião diferente da sua e tá tudo bem, ok? Começando aqui agora a dizer que, assim, tiveram, né, a sua primeira noite com Yai e John. E assim, John ou Joe, mas eu acho que é John, né? Assim, essa primeira noite, ela foi legal, ela foi bem interessante. Ela não foi pra uma cena tão mais, assim, hot, o que também eu agradeço, porque realmente eu não sou, sabe, eu não sou tipo, ai que cena, ai, não sou de ficar assim no Twitter. Eu entendo quem fica quando tem uma cena hot, muito, sabe, aquela coisa, mas realmente não é algo que tipo, eu fico, sabe, não peço muito por isso não, sabe? Eu sou uma coisa mais diálogo, roteiro, mais babadeiro. E aqui agora teve, a gente sente essa importância dessa primeira noite. Mas assim, é muito importante esse momento. Ele é muito importante para a história e para os dois também. Mas logo em seguida, a gente entende também outras questões no episódio também como um todo, sabe? Começando a dizer que realmente a história, ela me deixa um tanto pouco confusa. Porém, na novel isso é explicado, obviamente. Mas aqui agora é que, tipo assim, o Joel consegue se enxergar ele no passado e ele sabe que é ele um reflexo no futuro, porque ele já fez isso e agora ele tá aqui no passado. Pra mim, isso sempre acontece. Eles estão num loop onde tudo vai acontecer da forma que tem que acontecer e sempre da mesma maneira, da mesma forma em si e vice-versa, vice-versa. Toda hora vão se encontrar dessa forma. Dizem que o Joel vai no passado, muito mais no passado ainda. Seria interessante, mas eu acho que a história não vai abordar tão isso bem assim, esse lado da história em si, eu acho que ela não vai abordar totalmente em si. Mas é algo que o Kunhai também, ele se dá a noção, né? Ele consegue enxergar um pouco isso, não totalmente, mas ele vai começar a entender quando o Joel falar que ele veio do futuro. Mas aqui agora foi a questão onde a irmã do Kunhai, ela falou sobre a sua relação com Robert e como ela estava sendo até aqui, então, essa relação em si. A gente entende que foi um casamento no qual ela não queria, ela queria também seguir os caminhos do Kunhai, do pai também ter um cargo muito influente, sendo da prefeitura do estado, algo assim do estado. Ela queria ter um cargo onde o Kunhai vai assumir também, sabe? Ela queria se desbravar, ela queria seguir esse caminho em si, mas é algo que naquela época, tanto também hoje em dia, né, assim, né, mas assim, é algo que era visto como só que os homens pudessem fazer e é claro, as mulheres não tinham voz, não era coisa para elas fazerem aquilo. Nunca, jamais uma mulher poderia estar nessa posição. E dito e feito, ela foi criada realmente só para casar. Só para casar, para fazer boas ações entre as famílias e tudo mais e afins. Foi só para isso, tá? Realmente ela era o único objetivo dela de vida, era isso. Casar com um cara influente e trazer boas fortunas entre ligações entre famílias. Basicamente é sobre isso. Foi o que eu entendi. Só que não era algo que ela queria, porém ela casou, acabou se casando com o Robert, que é um estrangeiro, né, que chegou ali e tudo mais na Tailândia, eu acho que ele é estrangeiro, e estava em busca de fazer interligações, né, e tudo mais com as famílias e tudo mais e afins, e seria muito bom eles se casarem e tal para ficarem bem perante a sociedade, rolar ações ali, dinheiro na muvuca entre as duas famílias em si, porque quando você casa com alguém, né, nessa época, você acaba se tornando uma família só.
e ligações e ações e tudo mais e afins. Então ela acabou se casando com Robert, porém aquele casamento arranjado também. A gente entende que aqui, com esse casamento com a irmã do Cunhai, ele foi até um quanto, tipo assim, seguindo os seus passos. Ele falou, tipo assim, não vou te tocar até quando você me pedir pra fazer isso, não vou fazer tal coisa até que você me dê permissão. Foi o que eu entendi, foi o que ele falou pra mim na legenda. Então, assim, ele seguiu esses caminhos que ele não queria machucar ela e tudo mais. Ele tava respeitando ela e seguindo por esse caminho. Ele não fez nada com ela, ele não sacramentou o casamento, acho que é assim a palavra, sacramentou o casamento quando você faz. Quando você faz o ato quando você é casado, eu acho que é isso. Ele não tinha feito com ela até isso porque ela não queria jamais, né? Não queria que isso acontecesse. E ele aceitou. Porém, ele pegou ela com a Ming na cama. E assim, a gente sabe que tem uma relação aí entre as duas, que, né, a gente sabe do babado que acontece entre as duas em si. E elas foram pegas juntas na cama e tal, e afim. E isso, né, não pegou nada bem, não iria pegar nada bem. Foi uma surpresa pra todo mundo ali na casa, tanto pra quem trabalhava ali quanto pro Robert. O Robert tinha conseguido uma segunda esposa, no qual ele acabou com a vida dela, não aparentemente não, ele acabou com a vida dela realmente pra ele poder se casar com ela, pra ela falir e só assim ela poder se casar com ele. E assim, ele bem faz o que ele quer com a segunda esposa, sabe? Ele faz o que ele quer com ela, o que é triste, porque já teve situações muito tristes. Mas é sobre isso. Ele fazia tudo o que ele queria com a segunda esposa, enquanto com a irmã do Cunhai ele não tocava nela. E aqui também nessa realidade a gente entende que ela é apaixonada pelo On. E também que o On, né, e tal, se doou muito pra essa relação e a mãe dele não gosta e tudo mais e afins. E a mãe dele pediu pra que ela não voltasse mais lá, pra não atrapalhasse mais a vida do On, já que ela tá casada, ela tem que seguir o seu marido, honrar seu marido e, sabe, não tinha mais o que fazer. É dolorido, mas é isso que ela vai fazer daqui pra frente, eu acho. Mas focando na vida da primeira esposa, a irmã do Cunhai, assim, teve a conversa com o Robert, né? E é aí que entra aquele ponto delicado, aquele ponto triste na história, onde ele falou e tal, que ele gostava dela, que ele tava esperando o momento certo, mas até ela, né, quisesse fazer alguma coisa com ele e tal e afins. E ele tava, tipo, sabe, tinha falado que tinha esperado ela e tal, e ela enganou ele e tal e afins. E ela disse que ela nunca irá se apaixonar por ele, que não tem condições, não tem como, não tem, sabe, não tem. Ele acabou fazendo algo contra a vontade dela. Você sabe muito bem o que aconteceu. O que é triste, o que é lamentável, é muito triste. Não teve, nem porque também, sem precisão, né? Se tivesse algo tão gráfico assim, não teve, amém. É uns pontos muito grandes de I Feel Winning Lady que ela mostra o, sabe, você entendeu. E não mostra o gráfico realmente, sabe, o que é muito bom. Triste isso, e a gente vai ver essa relação depois daqui pra frente. Como ela vai se prosseguir, porque a mocinha, né, a Ming, ela tá presa lá no calabouço. A gente vai entender melhor isso semana que vem, que eu acho que fica muito mais detalhado, porque aqui agora não teve tantos detalhes assim dessa história, pra ver como é que ela vai se seguir daqui pra frente. Então, assim, são detalhes que vão ficar muito mais claros semana que vem, eu acho, ok? E aqui agora também surgiu o significado daquela florzinha, né? Que é o símbolo da história, é pôster da história e ela tá em todo lugar em afins. Que aparentemente no passado ela tinha um significado um pouco quanto triste. Ela falava sobre morte, eu acho. Eu acho que é alguma coisa parecida. Só que depois surgiu uma rainha e tal, e afins na Tailândia. Eu acho que ela mudou essa perspectiva na cabeça das pessoas e a florzinha acabou tomando um outro significado. Então, assim, é renascimento, reencarnação, algo assim parecido, o que bate muito com a história, até porque também a gente entende que essa história também do John e do Cunhai, ela segue muito por esse ponto também, sabe? Tipo, reencarnação, amores e tal e afins. Então, assim, é um bom, sabe, babadeiro. Eu achei bacana esse ponto. E eles estão muito fofo, né? Estão muito fofo. E eu acho que foi isso, sabe? Que, tipo assim, não gostei muito do episódio, não. Eu acho que faltou uma pegada, sabe? Tipo, sabe? Tipo, eita, sabe?
que aprofundasse mais. Eu entendo, mas esse episódio pra mim ele foi um tanto quanto parado, sabe? Ele não aconteceu muita coisa de importante pra mim assim, sabe? Eu fiquei tipo, tá, e aí? Pra onde vai? Pra onde vai? E não vinha, sabe? Mas comentando sobre o monge, né? Eu acho que é o monge, tá? Eu posso estar enganado, mas eu acho que é um monge. O monge encontrou o Joel, né? E ele sabe muito bem o que tá acontecendo. Mas o Joel, ou John, ele falou sobre vidas passadas com o Kunyai. Se o Kunyai acreditava em vidas passadas, né, já preparando o terreno para falar que ele veio do futuro. Aguarde. Então assim, ele jogou, né, a frutinha ali, jogou ali a dele, se ele acreditava em reencarnações e que ele tá voltando, né, a lembrar um pouquinho do passado, né, um pouquinho do passado dele e tal e afins. E o Kunyai falou que sim, ele acreditava, até porque também foi o John que fez ele passar a acreditar um pouquinho também, porque parece que eles já se conhecem já tem um bom tempo, sabe, tal, que eles são muito próximos e afins, então isso vai por um ponto assim. A gente entende também isso, que o Kunyai, ele não tem tanta essa nitidez assim como o John. Ele sabe o que tá acontecendo, ele sabe que ele veio do futuro pro passado. Só que o John, o Kunyai, ele ainda não entende muito bem assim assiduamente isso. A gente vai entender mais pelo olhar dele essa descoberta, porque o John já entende, a gente entende essa premissa até aqui. Assim, explicações a partir do ponto de vista dele para conosco, sabe? O que é bem legal e bem interessante também. E aqui agora um detalhe muito importante também é que a gente entende também que o pai do Kunyai, ele sabe de tudo. Ele já tinha uma grande suspeita ali sobre o filho dele ser gay, eu acho. E a gente não entende porque ele tem essa suspeita, algo assim que o amigo dele já bateu de dente e falou, tipo, olha, cuidado, sabe? E alertou ele como se isso já fosse algo que ele já soubesse que iria acontecer. Então, assim, essa suspeita do filho dele ser gay e dele tratar o filho dele com uma certa distância, assim, sabe? Um pouco também, que fica um pouco visível, né? A gente entende, mas da onde vem essa desconfiança? Porque o pai tava vigiando ele mais de perto, sabe? Então, assim, colocou alguém pra vigiar ele mais de perto. É porque alguma coisa ele já suspeitava. E por que ele suspeitava? Da onde veio essa suspeita pra que ele fizesse tal coisa com o filho? Colocasse alguém pra ficar vigiando ele de fato. O que é um ponto, assim, que o Kunyai, ele nem desconfia até então. Só que a gente entende também que ele vai ficar noivo. O Kunyai, ele não vai chegar a se casar, mas é uma teoria muito pautada entre os fãs também que acompanham a história, que o Kunyai vai ficar noivo. Casar ele não vai, mas noivar ele vai sim. O que é um ponto também muito importante na história, porque a gente entende também que isso seria um ponto muito relevante na história também, é que ele vai ficar noivo, porque o monge falou que assim, ele já estava predestinado a conhecer o John e que isso iria acontecer, eles querendo ou não, e que sim, ele, né, o Kunyai esperou muito, muito tempo por ele, até que realmente ele apareceu aqui agora e não tem como mudar isso. E também ele vai se casar com a amiga do amigo do pai dele, que seria bem legal pra rolar uma harmonia ali na família, trazer mais investidores, negócio em si, aumentar a fama da família também, já que eles são da elite. E aquela coisa, o Kunyai, ele vai ficar noivo sim, ele vai ficar noivo, ele querendo ou não, ele vai ficar noivo, e isso vai chatear um pouco o John. Álvaro, é certeza que ele vai ficar noivo? É uma suspeita, né, porque já vazaram fotos de bastidores, né, das gravações do episódio, e em umas fotos ele aparece com o Bright, ele aparece com um anel. E assim, dá a entender que ele ficou noivo da personagem em si na série. Então, é sobre isso. Só que aqui agora também rolou aquele momento aonde o Kunyai levou o Joel no seu lugar favorito, num dos seus lugares favoritos em si. E lá a gente tem a certeza que eles estão sendo vigiados sim, né, pelo mordomo do pai dele. E lá foi o momento onde, sabe, essa cena, ela só aconteceu pra mim, sabe? Ela não teve tanto impacto assim, não. É legal eles estarem vendo lá pisca-pisca, né? Vagalume. Mas é como eu disse, sabe? Pra mim, esse episódio ele foi um pouco entediante. Ele foi um pouco tipo... tá, sabe? Ele só aconteceu, sabe? Assim, eu fiquei um pouquinho chateado com ele, sabe? Pra mim, é legal os diálogos que tem aqui, sabe? São de importância, mas...
eles passam batido, sabe? Eu acho que é um episódio de meio de temporada pra você pegar e engaixar no próximo que vem, sabe? Que vai ser mais interessante. Eu acho que é sobre isso. E aqui agora teve aquele momento realmente que o Kunyai não entende que ele tá sendo vigiado. Porém, é claro, o John, ele sente essa pressão, ele sente essa presença que tem alguém, né, vigiando eles ali por perto. E isso acontece, né, na história em si. Então, isso acaba acontecendo de fato e tal, e isso foi o que trabalhou tudo a gente até aqui para esse momento, onde realmente ele estava sendo vigiado e tal e afins, para aquele momento também no final do episódio, aonde tem aquela conversa, né, entre os dois e o John acaba desmaiando porque o John ele vai acabar ficando fraco, já que daqui para frente vai ser o 9º episódio, aonde realmente ele vai contar sobre ele vindo do futuro, né, sobre vidas passadas e tudo mais e afins. Ele vai começar a falar sobre a sua verdade, o que aconteceu de fato, e ele vai acabar ficando fraco porque ele vai desaparecer, né, em tal e afins, e até chegar no momento onde ele vai sumir, né, e deixar o Kunyai pra trás, infelizmente. Então é sobre isso. Esse aqui agora foi esse review desse episódio. Foi só um episódio de meio de temporada, apesar que não é um meio da história também, né? É um interlúdio porque vem, sabe? Essa semana. Então aqui agora é sobre isso. Comente muito aqui embaixo o que você achou desse episódio, o que você achou desse review. É claro que ele foi muito, sabe, desse jeitinho também um pouco parado na minha visão, mas assim, aconteceu detalhes importantes, né? Teve essa descoberta que eles são vigiados, né? Teve o Kunyai, né? O Kunyai ficar noivo, teve o Robert com a irmã do Kunyai também, que é um ponto, né, triste, mas também que é importante pra história, você me entendeu? É triste, mas ele acontece, sabe, pra essa narrativa. Não digo que precisava ser assim, é claro que não, mas é um ponto que vai se encaixando em todas as narrativas da história, sabe? Você me entende? Mas realmente é algo que eu fico triste com isso ainda, sabe? Então, é sobre isso. Comente muito aqui embaixo o que você achou do episódio, o que você achou do review. Compartilhe o vídeo pra todo mundo, pra geral, pra comentar sobre o Kunyai, o John e afins e tudo mais, etc. E é sobre isso. Eu te espero semana que vem, né? Mas aqui no canal tem vídeo de segunda a sexta. E a música que agora golgando meu vídeo. Então é sobre isso, ó. Um beijo e tchau, tchau.